que é regência verbal? Pessoal, regência verbal, vocês já sabem o que é. Vocês já estudaram isso. Vocês aprenderam regência verbal quando vocês estudaram verbo transitivo direto e indireto. Quando vocês aprenderam a transitividade verbal, vocês já aprenderam regência verbal. Olha um exemplo aqui. O homem lustrava o seu carro novo, certo? Então, o sujeito é o homem. O verbo é lustrava. Vamos supor que eu tire o seu carro novo. Faz de conta que essa parte aqui não existe, tá? O homem lustrava. Veja bem, quem lustra? Lustra alguma coisa. A ação de lustrar requer um termo regido, requer que se lustre algo. Então, o homem lustrava é um verbo incompleto. Ele precisa de complemento. O verbo que precisa de complemento se chama verbo transitivo. Então, o verbo transitivo se chama regente aqui. E o objeto, a resposta do que ele ilustrava, né? No caso aqui é um objeto direto, porque o é artigo, não é preposição. O seu carro novo é um objeto direto. Então, a regência verbal é o verbo transitivo e o objeto. Isso aqui é regência verbal. Então, é outro nome. Ao invés de ser verbo transitivo, se chama regente, tá? Ao invés de ser objeto direto ou objeto indireto, é termo regido. Termo regente, termo regido. Então, a regência verbal é isso aqui. Vocês já sabem o que é regência verbal, tá? Vocês já usam. Na análise sintática, a gente aprendeu isso. Então, a regência verbal nada mais é do que uma ligação, um tipo de ligação, que deve existir entre o verbo e o seu complemento, tá? Sendo assim, ela indica se o verbo deve ou não acompanhar-se de preposição. E, quando necessária, qual é a preposição a ser empregada, de acordo com a norma padrão. Então, vejam bem, se eu precisar colocar uma preposição aqui, porque o meu objeto é indireto e o verbo transitivo é indireto, né? Se eu precisar colocar uma preposição aqui, eu tenho que saber que tipo de preposição eu vou colocar, tá? De acordo com a norma padrão. O que é a norma padrão? A norma padrão é a norma culta. É aquela gramatical onde onde existem leis para você colocar as preposições corretas, para você fazer concordância, para você conjugar o verbo corretamente, para você usar tudo certinho, é a linguística, né? Na linguística, na variedade linguística padrão. Significa que você não vai usar gírias, você não vai usar as expressões da fala, por exemplo. Você vai usar a língua padrão. Então, a regência é um bom indicador do conhecimento ou desconhecimento da norma padrão. Logo, o emprego do verbo que rege preposição exige cuidado. Ou seja, a pessoa que fala, quando nós falamos a variedade linguística da fala. Então, nós não nos preocupamos, por exemplo, com concordância, em conjugar o verbo corretamente, em usar uma preposição correta. Nós falamos normalmente, porque a fala é livre. E graças a Deus que é livre, não é? Porém, a escrita muda de figura. Conforme o texto, conforme o gênero que você vai fazer a sua escrita, você precisa
usar a variante padrão, a norma padrão, tá? A culta, certo? Por quê? Porque você tem que entender que aquele documento vai ser lido por todas as pessoas. Então, para que todas as pessoas tenham uma variante comum, elas usam a norma padrão. Também, quando você vai escrever uma redação no Enem ou no vestibular, você vai ter que usar a norma padrão. A gente fala com uma variante linguística, mas a gente escreve com outra variante linguística, certo, pessoal? E é nisso que entra a regência. Vamos entender. Alguns verbos, gente, eles pedem regências. Eles são transitivos, mas conforme o sentido, ele muda a regência. Por exemplo, o verbo, presta atenção aqui, o verbo aspirar. Esse verbo aqui, o verbo aspirar, ele tem dois sentidos. Vocês sabiam que ele tem dois sentidos? O primeiro sentido é de respirar, sentir o cheiro, vamos dizer assim, tá? O outro sentido é de desejar, de pretender. Então, olha que loucura. O verbo aspirar tem dois sentidos. O sentido de respirar, de cheirar, e o sentido de desejar, de pretender. Quando ele for com sentido de respirar e de cheirar, ele é transitivo direto. O que quer dizer isso? Que ele não tem preposição. Olha lá. Ele aspirou muita fumaça durante o incêndio. Está querendo dizer que ele cheirou, sorveu, absorveu muita fumaça durante o incêndio. Agora, se eu for usar com o sentido de desejar e de pretender, o aspirar vai ter que ter uma preposição, porque ele passa a ser transitivo indireto. Todas as pessoas aspiram ao, olha a preposição, ao sucesso. Todas as pessoas desejam o sucesso. Mas se eu for usar aspiram, eu preciso colocar o ao. Todas as pessoas aspiram, quer dizer, pretendem, né? Aspiram ao desejo e ao sucesso. Todas as pessoas aspiram ao sucesso e não o sucesso. Todas as pessoas aspiram ao sucesso. Por que esse ao e não só o o? Porque se eu usar só o o, eu vou usar o artigo. E tá errado. Porque o verbo aspirar com sentido de pretender e desejar, ele exige uma preposição. Por isso que ele é transitivo e indireto. A preposição é o a, junto com o ao. Ok? Então, olha isso. Isso é a regência verbal na norma padrão gramatical, que é o que nós temos que aprender agora, tá? Então, aspirou sentido de cheirar, sem preposição. Aspirou com sentido de desejar, com preposição. Mas não para por aí. Nós temos uma listinha de verbos. Na apostila, vocês têm 12 verbos. Na verdade, existe um dicionário enorme de verbos que pedem regência. O que a apostila fez? Selecionou os mais comuns para trabalhar com vocês, para ensinar, para a gente aprender. Porque isso aqui, pessoal, entendendo o que é regência, que vocês já entenderam, que é a transitividade e o objeto do verbo, esses verbos aqui, com seus sentidos diferentes, você tem que decorar. Não tem outro jeito de entender, tá? Infelizmente é assim, tá? Então, vamos continuar para vocês terem uma ideia. O verbo assistir. Gente, o verbo assistir, ele tem na verdade, ele tem 4 sentidos diferentes. Mas nós vamos focar em 3 sentidos agora, tá?
O assistir, ele pode ser de ver, né? Mais comum que a gente usa o assistir só de ver. Ele pode ter o sentido de dar assistência, de ajudar, e ainda ele pode ter o sentido de morar. Olha isso, tá? Quando ele tem o sentido de ver, tipo assistir ao filme, assistir ao jogo, assistir à novela, como que ele funciona? O verbo assistir com sentido de ver, de olhar, é transitivo indireto. Ou seja, eu preciso colocar uma preposição. E a gente não coloca na fala, mas na escrita tem que colocar. Olha aqui o exemplo. Ele assistiu ao jogo na casa da sogra. Ao jogo e não o jogo. A gente fala assim, ele assistiu o jogo. Tá errado, porque o verbo assistir com sentido de ver precisa de precisa de uma preposição, porque ele é objeto indireto. Ele assistiu ao jogo, tá? Se for a novela, ele assistiu à série, à novela, à peça. Só que esse a tem que ser com acento indicativo de crase. Ok? Como é ao, porque a palavra que vem depois é masculina. Bom, e o assistir com sentido de dar ajuda, de dar assistência? Olha aqui. O médico assistiu o doente com presteza. Esse assistiu não é o mesmo assistiu de ver. Esse assistiu é de ajudar. Quando a gente tem o verbo assistir com sentido de ajudar, de dar assistência, a gente não põe preposição, porque o objeto é direto. Então, olha aqui, depois de assistiu, eu não tenho ao doente, eu tenho só o doente, que é só um artigo, tá? Então, aqui é como se eu dissesse que o médico curou o doente com presteza, ajudou o doente com presteza. Agora vamos ver o terceiro, assistir com sentido de morar. Com sentido de morar, o verbo já não é mais transitivo, ele é intransitivo, porque ele não precisa de complemento, tá? Então, olha aqui, naquela época, ele assistia em Pernambuco. Assistia não é que ele via em Pernambuco, ele morava em Pernambuco. Então, em Pernambuco, passa a ser advérbio de lugar, adjunto adverbial de lugar, porque o assistia é um verbo intransitivo. E ele tem o sentido de morar. Então, um verbo só tem 3 sentidos, tá? Qual é o que nós mais usamos? Ou o único que nós usamos na fala? Esse aqui. E ainda usamos erradamente, porque na fala a gente fala assim, ele assistiu o jogo. Ninguém vai falar ele assistiu ao jogo. Pode ser que fale, mas daqui para frente a gente vai procurar usar isso aqui para a gente ficar o quê? Mais familiarizado com isso, tá bom? Vamos ao verbo agradar. O verbo agradar, gente, tem 2 sentidos, tá? O primeiro sentido é de fazer carinho, meio que abraçar, passar a mão no rosto, passar a mão no ombro, fazer um carinho. E o outro sentido é de satisfazer. Por exemplo, a menina satisfez a professora. Por quê? Porque ela entregou toda a lição feita para a professora. Então, com sentido de fazer carinho e com sentido de satisfazer alguém ou alguma coisa, algo, tá? Então, vamos ver aqui. Com sentido de fazer carinho, é transitivo direto, sem preposição. Aproximou-se, tentou agradar o filho. Sem preposição, sentido de carinho. Agora, com sentido de satisfazer, tem que ter preposição. O aumento no preço dos combustíveis não agradou, quer dizer, não satisfez, né, ao
consumidor. O que é esse ao? Preposição a mais artigo o, porque a palavra consumidor é masculino. Se fosse não agradou a população, esse a teria que ter acento indicativo de grau.